Olá, venha conhecer o Museu Araci Paraguaçu, que está com a exposição Espiaí, as museologias da Amazônia com foco no Pará. Olá, eu sou o artista Will Lira e essa exposição Espiaí. A gente vai começar pelo cocá indígena Piacá. A gente está com uma exposição 98% sustentável. E esse cocá ele é inspirado em uma grande liderança que é a Eleusa Robertino Apiacá. O cocá Piacá ele tem uma grande simbologia para o povo, porque ele representa a aldeia em si, né? A pena do meio é como se fosse o cacique, as duas da lateral são os conselheiros, as menores são o povo e as pretinhas são os guerreiros. O cocá ele é feito de papelão, com corda de sisal, palito de churrasco, e o que une esse cocá é uma grande linha que passa por todo o cocá, que vem trançando e une ele. O cocá ele tá com uma poesia da Irleusa Robertino em português, em Apiacá, e dele tem várias fotos de momentos que teve durante o festival que culminou com a exposição Espiaí. Embaixo dele a gente tem um tapete que representa o grafismo masculino do jabuti do povo Apiacá. A gente escolheu esse cocá porque a gente, nas oficinas, tentando entender um pouco, a gente viu que é muito forte, é como se fosse uma coroa para eles. Esse cocá, ele é trançado de uma forma que, se não tiver a linha do meio, fica todo bagunçado. Isso reflete na união dos povos indígenas da nossa Amazônia e do nosso Brasil, né? Aqui a gente tem a museologia do chão. Essa museologia do chão é inspirada nas mulheres da zona costeira de Belém, dos maretórios, e cada ambiente que essa escultura é feita, ela é montada, essa saia de carimbó, ela tem uma pegada diferente. A gente botou aqui em Itaituba as coisas que mais importam para a gente, né, dessa região, como cada região tem sua preferência, a gente colocou a casa no meio sendo a família, e colocamos peças de barros para mostrar nossa ligação com o barro, com essa pegada mais ancestral, colocou entralhos de rede, pedaços de tarrafa, agulha, cuia de tacacá, cuia de secar canoa também, e chapéu de palha, que representa tanto os ribeirinhos quanto os garimpeiros e as pessoas que dançam carimbó. A estrutura foi montada em uma base de madeira reciclável, com cano PVC e garrafas PET, que foi de um projeto para fazer essa obra. E cada garrafinha tem na sua boca tem uma fitinha com a cor da bandeira de Itaituba. Então, cada coisa que foi implantada dentro dessa saia foi pensada em contar uma história dessa região. Então, a gente procurou fortalecer essa conexão, né? E embaixo a gente tem ela como se fosse peixes da saia e temos caranguejo, camarão, e a gente deixou ela meio suspensa para dar o reflexo que ela está flutuando no rio. Porque tudo isso daqui, se a gente parar para pensar, estaria no rio jogado, né? Estaria poluindo algum ambiente, estaria fazendo mal a algum animal. Então a gente pensou em montar isso daqui como se estivesse flutuando, porque isso, querendo ou não, é o nosso lixo do dia a dia. Essas garrafas PET de Guaraná, a madeira que está embaixo dela, que é de um suporte de cama que foi feito, e isso daqui poderia estar em à beira de alguma estrada, de algum esgoto, e poderia estar poluindo o meio ambiente. Aqui, a gente está com a árvore dos frutos de Regina. O que essa árvore representa? A professora Regina fez mais de 185 álbuns de fotos em toda a sua jornada durante a contação da sua vida e da sua história com o museu. O mais atual é o que está no centro. E essa árvore representa as mangueiras e as cuieiras dessa nossa região, que estão sendo extintas, né? Já não se vê mais tantas mangueiras e nem tantas cuieiras. Então, quando a gente construiu essa obra, a gente pensou nessas árvores, a gente pensou nessa natureza, nessa fauna, nessa flora. Embaixo da árvore, a gente tem os bancos, que é um pouco da arte popular com um pouco da arte indígena, que conversam entre si. A gente tem em torno de 5 bancos, que são 2 peixes, uma cobra coral, que é bastante forte nas etnias, e uma jabuti, uma tartaruga. E a gente tem uma que é diferente, que é o banco, que é uma folha, que a vida não está só na planta que cresce, mas também na folha que cai. Por que na folha que cai? Porque cada pessoa que vem visitar a exposição,
ela é uma nova folha, uma nova planta que está ganhando vida, que está crescendo, que está trazendo novas informações, está aprendendo novas informações. E esses álbuns, eles contam um pouco da cultura indígena, um pouco do Museu Paraguaçu, com a sua história com a preguiça gigante que foi encontrada aqui, e conta vários momentos. A gente escolheu só 5 álbuns, mas são em torno de 185 álbuns de foto que essa professora fez, a professora Regina, e quando a gente viu, a gente tinha que mostrar e fazer uma forma de homenagear essa professora, né? Essa grande liderança aqui do Museu Araci Paraguaçu. Então, essa obra conta muito sobre essa história dela e um pouco dessa nossa natureza, dessa nossa paixão. Aqui a gente tem o Pirarucu, o gigante dos rios. Essa obra foi inspirada no Pirarucu porque ele estava em extinção. E quando ele se tornou algo de cobiça, ele saiu dessa área de extinção porque ele estava sendo muito cobiçado, estava sendo fonte de riqueza. O pirarucu, ele é um gigante dos rios amazônicos, dos rios Tapajós, né, também. E ele foi feito em papietagem, com escamas feitas com leque do Fórum de Museus da Amazônia, que é um dos nossos parceiros, e do Museu Araci Paraguaçu. E essas escamas mostram como vai mudando a coloração do pirarucu durante essa subida do rio. Durante os períodos, a escama do pirarucu fica mais escura, ou fica mais esbranquiçada, ou mais avermelhada. E a gente quis deixar isso em evidência. As nadadeiras são feitas de garrafa PET com cola quente e verniz vitral. As nadadeiras da frente são feitas de filtro de televisão. A cabeça ela é feita com papietagem também, como todo o corpo, e pintada com tinta base d'água e tinta de maquiagem feminina, que é pro lixo. A gente tem nos olhos do pirarucu, a gente tem, do lado direito, a gente tem o Paço Municipal, que é onde é o Museu Araci Paraguaçu, e do lado esquerdo a gente tem a Matriz de Santana, nos olhos dele. Ele também tem, no seu centro, ele tem um cilindro que tem vários buracos, que são os espelhos da água. Esses espelhos da água mostram um pouco do reflexo da nossa cidade, do que a gente vê durante esse rio, né, nessa subida e nessa descida do rio. E embaixo a gente tem uma outra obra, que é a Cidade de Palafitas, Encontro com os rios e com as águas, que é baseado nessa nossa vivência, nessa nossa reflexo paraense e amazônico dessas cidades ribeirinhas. E essa é uma forma de protesto também para alertar que os rios estão sendo poluídos. Dentro desse rio aqui a gente tem as casinhas, tem a que vende açaí, tem a cantina, tem a costureira, tem a que vende tacacá. E a gente tem barquinhos, tem os animais, a cobra, tem o boto, o jacaré, o peixe. E tem a poluição que está discriminada aqui, com uma cor mais alaranjada, que mostra um pouco desse nosso cuidado. E a gente passou bastante tempo discutindo sobre esse cuidado com esse rio. Aqui a gente tem a parede ancestral. A parede ancestral, ela conta com 3 animais, na língua portuguesa e na língua apiacá. E temos a arara canidé, temos o macaco caí e temos a onça salvará. E dentro dessa ligação a gente tem um grafismo apiacá, que é representado pelo traço da peneira, em onde o povo apiacá teve origem, que é no jacundá, que são essas pintas. E dessa parede a gente tem caixinhas que são como janelas, são espelho do passado e do futuro ao mesmo tempo. Cada caixinha dessa tem um grafismo da etnia Piacá e outro da Munduruku. E a gente, quando abre elas, cada um tem um Funko Pop original, feito exclusivamente, que tem o grafismo entre si. Cada caixinha conta uma história diferente, tem um bonequinho diferente. Os grafismos também dessas caixinhas e dos bonecos contam um pouco da história desse povo e também um pouco do que se pode ser visto. Nos olhos das mulheres, a Piacá e Munduruku, quando elas têm os traços nas laterais, elas são solteiras. E quando ela tem os traços cortados abaixo, elas são casadas. Então a gente procurou evidenciar um pouco mais as mulheres, que são grande liderança e têm voz bastante ativa. Então são 3 bonequinhos Funko Pops originários da Amazônia, femininos, e 2 masculinos, que é um apiacá e um munduruku. Um que está com o caminho do guerreiro e o outro está com traços de guerra, que é do povo munduruku. A gente procurou deixar o máximo interativo para as pessoas poderem entender um pouco e entender o traço, como é feito no corpo das pessoas, né? Embaixo dessa obra a gente tem um tapete munduruku, que vocês viram no começo, a gente mostrou
o peito do jabuti. Aqui a gente tem as costas do jabuti, que é o traçado do munduruku. Nessa obra também a gente tem uma parte acessível, que é para as pessoas que não enxergam, que a gente fala muito sobre traço, sobre cor, né? Mas como mostrar isso para a pessoa que não enxerga, para a pessoa que não tem como saber como é feito esse traço? Então a gente procurou deixar de uma forma mais acessível esse traço, uma parte mais sensorial. A gente tem em alto relevo aqui o traço do jabuti e temos a palavra escrita em braille. A gente tem a parte do grafismo apiacá, com o traçado da peneira e as pintas do jacundá, feito também em apiacá, e feito num pedaço de madeira que foi reciclável. A base é um cilindro de papelão também reciclável. O pé foi feito com suporte de televisão e madeira reciclável também. A gente procurou ao máximo deixar essa obra para que as pessoas possam entender um pouco dessa cultura, dessas etnias, e sirva de estudo também para elaborar trabalhos